Entrevista da semana. Muito bem, começa aqui a entrevista semanal, sempre uma boa conversa que a gente traz de volta para cá. Hoje nós vamos ouvir o trabalho da jornalista Renata Kerber, que entrevistou o desembargador catarinense Hélio do Vale Pereira sobre os 30 anos da Constituição Federal. Vamos ouvi-lo. Eu começo lhe perguntando quanto aos direitos fundamentais. O Estado brasileiro, na sua opinião, tem conseguido cumprir com as garantias previstas na Constituição? Não tem conseguido, né? Agora, tem que se ver algumas questões aí. Nós temos uma Constituição muito ampla, né? Quase que prolixa. Então, ela é pródiga em prever direitos. E em algumas situações é como se alguns autores hoje não gostam de falar, nem muitos juízes, que são normas programáticas, quer dizer, normas assim muito abertas, né? Então, se prevê absolutamente de tudo. Se a gente pensar em termos de eficiência do Estado tem sido ineficiente. Agora, eu acho que o Brasil em si, 30 anos de Constituição, nesses 30 anos, melhorou muito. Tem uma figura que eu acho que é interessante, Renata, que é assim, todo dia a gente lê o jornal, todo dia tem notícia ruim, né? A sensação que nós temos é que todo dia o mundo piora, o Brasil piora todo dia. Se eventualmente a gente tivesse um jornal que tivesse o compromisso de cobrir os últimos 30 anos, um jornal único, o país teria melhorado, o país em si teria melhorado, talvez até apesar do Estado. Porque o mundo melhorou, ainda que a gente não tenha essa percepção, né? As condições de vida, ainda que lentamente no Brasil, talvez em menor passo do que outros países desenvolvidos, mas nesse período as coisas realmente melhoraram. Eu acho que isso não tem como ser ignorado. Nesse ponto eu posso até ser tido como um otimista. Estamos vivendo um momento político muito importante com a atuação da Operação Lava Jato, com a utilização do Instituto da Delação Premiada. Na sua opinião, esse instituto está sendo utilizado conforme os preceitos constitucionais? Não acompanho esses processos. Há muitos anos eu estou afastado da jurisdição criminal, mas o que se vê pela imprensa me desperta muita simpatia. A nossa Constituição é uma Constituição garantista no sentido de estabelecer ampla defesa. Mas eu acho que nisso há muita confusão. Acabou se romando no Brasil uma confusão entre ampla defesa e impunidade, pura e simplesmente uma surpresa de que a justiça criminal, as investigações policiais, as investigações do Ministério Público possam ser realmente eficientes e usar instrumentos diferentes daqueles que a gente estava acostumado há tempos passados. A delação não condena ninguém. A delação permite uma investigação e, obviamente, com notícias de pessoas que estão inseridas dentro de um contexto de uma organização criminosa. A partir dali, polícia e Ministério Público vão ter possibilidade de trazer outras provas e o juiz condenar. Então, ninguém vai ser condenado puramente por uma delação. Acho que tem que ser feita essa distinção, isso é importante. Agora, a Constituição garante a defesa, mas não garante a impunidade, são coisas distintas. Especificamente no que tange à possibilidade de prisão após decisão de segunda instância, qual é a sua opinião a respeito? Olha, essa discussão me surpreende muito. Eu acho surpreendente que nós discutamos que alguém venha a ser preso só depois da decisão do tribunal. Em outros países, de tradição democrática muito maior do que a nossa, o natural, o normal, muitas vezes até responder como regra o processo preso, em casos graves, evidentemente, e inquestionavelmente preso até depois da condenação de um juiz. No Brasil até se rumou por uma cautela adicional de uma condenação que seja confirmada por um tribunal. É razoável, aceitável. Então nós teríamos assim uma garantia ainda maior. Agora, a partir dali, o natural é realmente dar execução ao cumprimento da pena. Isso não espanta em lugar nenhum do mundo, só no Brasil, onde se faz essa confusão, vou insistir, entre ampla defesa e impunidade. São coisas totalmente diferentes. Eu vou até assim, tentar dar um exemplo assim, extremo. A se levar as últimas consequências à prisão só depois do trânsito julgado, nós sempre teríamos a possibilidade do Supremo Tribunal Federal dar a última palavra. São 11 ministros, são 11 juízes, num país de 200 milhões de pessoas. Isso é absolutamente inviável. Veja que nós temos um Tribunal de Justiça na área criminal composto por 20 membros e tem dificuldades para cuidar apenas do Estado de Santa Catarina. Nós teríamos que multiplicar, então, a capacidade de trabalho dos ministros de uma forma, assim, absurda. Ou seja, isso é um mundo de fantasia, é um puro compromisso com a impunidade. O senhor acredita que a Constituição está adequada quanto à sua extensão e abrangência, ou deveria ser mais enxuta como em outros países? Há tradições diferentes, né? No Brasil, realmente seria praticamente inviável a gente imaginar uma Constituição que fosse assim, muito mais limitada. A Constituição dos Estados Unidos é famosa por ter sido editada em 7 artigos, mas os artigos lá são bem maiores do que a gente imagina, não eram 7 frases, né?
Então, em nenhum país hoje seria viável uma Constituição muito limitada. É claro que uma Constituição extensa permite divergências, polêmicas, controvérsias, mas eu acho que em 88 nós vivíamos um momento muito difícil de transição de uma ditadura para uma democracia e havia realmente a preocupação de deixar as coisas muito claras. Então, acho que foi bom, em última análise, que a Constituição realmente fosse extensa, para determinar que as situações fundamentais do Estado e do cidadão viessem expostas com clareza, com muita minudência. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui acompanhando o trabalho da jornalista Renata Kerber, que ouviu o desembargador catarinense Hélio do Vale Pereira sobre o aniversário de 30 anos da Constituição Federal. Depois do intervalo, a gente segue com essa entrevista. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a entrevista da semana. Nós estamos aqui acompanhando o trabalho que fez a jornalista Renata Kerber, que entrevistou o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Hélio do Vale Pereira. Ele está tratando dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Vamos continuar acompanhando. Qual a sua opinião quanto ao ativismo judicial frente à Constituição? Acho que é importante. Tem um exemplo, eu acho que é muito relevante. Há uns anos atrás, e já faz bastante tempo, começaram a surgir processos nos fóruns exigindo do Estado tratamentos para portadores do HIV. E era realmente uma surpresa, né? E os juízes, ainda que no primeiro momento timidamente, foram concedendo decisões favoráveis a essas pessoas adoentadas. E hoje o Brasil é padrão mundial de referência no tratamento público para os afetados com HIV. Mas isso, em boa medida, acredito que tenha sido por parte de uma Constituição judicial. Foi um ativismo que gerou frutos excepcionais. Mas aí nós chegamos também a um ponto extremo, né? Onde todas as pessoas hoje vão ao juízo pedindo um remédio. E aí eu acho que é um momento de autocontenção para também não imaginar que o judiciário possa criar as riquezas e criar as políticas públicas, nesse caso, de tratamento à saúde. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Acho que tem momentos de avançar e tem momentos de recuar. Qual o ponto de equilíbrio? Onde é que está assim, a precisão dessa balança de farmacêutico? Acho que isso ninguém sabe, né? A gente vai aprendendo com erros e acertos, né? Sob esse aspecto, eu lhe pergunto, há uma sobrecarga do sistema e como minimizar isso? Muito, muito, muito. O judiciário foi ampliando a sua atuação, o que é bom, porque é a função do judiciário mesmo, é um direito do cidadão perseguir a justiça, mas há momentos em que o judiciário vai de tal modo, de uma forma tão aguerrida, que realmente acaba criando um embaraço nas contas públicas, né? Tem uma situação envolvendo assim a matrícula de crianças em creche, foi reconhecido como direito. E nós acabamos concedendo essas liminares, eu concedo o tempo todo, e o executivo muitas vezes acaba não acompanhando, né? Há uma sintonia, muitas vezes, entre aquilo que a Constituição prevê, aquilo que o juiz determina para ser implantado e a lentidão administrativa. É difícil chegar num ponto certo, né? Acho que tem que ser limitada essas intervenções no caso de extremos, casos de direitos relevantes, casos essenciais, onde a omissão de outros poderes possa ser constatada, mas nós vamos ter que chegar num ponto viável, né? Qual é esse ponto? Não sei. Nós não podemos conceder, vou colocar assim um exemplo, um tratamento de vanguarda que surgiu ontem no Japão, para um único paciente. Isso realmente não faz sentido em termos de contas públicas, né? Tem que ter uma previsibilidade, tem que ter uma análise global. É difícil chegar nessa definição. A atual Constituição tem condições de perdurar pelo menos mais 30 anos? Eu acho que tem plena condição, Renato. Eu acho que o essencial é a gente ter esse espírito democrático, liberdade, eleições livres, como de fato nós temos. Disse o ministro Barroso, vou dizer novamente, quem ganha, leva. E quem leva, cumpre as regras do jogo. Então nós temos que ter essa concepção de que o país fez há 30 anos uma escolha pela liberdade e pela democracia. Um tem que respeitar o outro. E assim nós temos que viver. Então, nós vivemos um momento assim, extremamente conturbado, né? Cada um
parece assim, dono de uma verdade. Isso é uma enorme bobagem. A democracia é exatamente essa vida de polêmicas, de controvérsias, onde uma maioria vai vencer esporadicamente, mas não no sentido de impor uma ditadura à minoria. A base é essa. Quem quiser jogar esse jogo, tem que jogar com democracia. E a democracia tem que ser para sempre, né? Agradecemos mais uma vez a sua participação aqui com a gente, doutora. Muito bem, esta foi a entrevista da semana no trabalho da jornalista Renata Kerber, que ouviu o desembargador catarinense Hélio do Vale Pereira sobre os 30 anos de aniversário da Constituição Federal Brasileira. Esta foi a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.